Muito boa noite, segunda-feira, 3 de março de 2025, segunda-feira de carnaval. Estamos aqui para colocar as cartas na mesa. Basicamente, dois assuntos hoje: essa tensão, esse embate diplomático aí entre o Brasil, entre o STF, Itamaraty, o governo Lula e o governo Trump e suas adjacências, representantes do parlamento americano, com toda essa questão em torno de liberdade de expressão e um embate jurídico acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos falar disso e também dos problemas do governo Lula. Acabou indicando Gleisi Hoffmann como ministra. O que isso quer dizer? O que é que isso significa até para o restante do mandato de Lula até as próximas eleições em 2026? Para falar sobre isso, aqui comigo no estúdio estão o Christian Lobauer, que é cientista político e professor, e também o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também é cientista político. Participam com a gente também remotamente o Adriano Janturco, lá de Belo Horizonte, cientista político e professor, e o Ricardo Gomes, diretamente de Porto Alegre, ele que é advogado e também comanda o nosso Magna Carta, programa aqui da Brasil Paralelo, que você acompanha durante a semana, às quartas ou quinta-feira, depende da semana. Muito bem, vamos começar aqui, pessoal, falando de uma lei, né, que está bem encaminhada lá no parlamento americano para trazer problemas para pessoas ao redor do mundo, especificamente aqui no Brasil, para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo essa lei, é uma forma de você barrar nos Estados Unidos autoridades estrangeiras que de alguma forma estejam ali atrapalhando o livre discurso, né, o free speech lá nos Estados Unidos. A gente tem um trechinho do autor dessa lei falando, ele que é o deputado Darrell Issa, falando sobre o projeto no dia em que ele foi aprovado numa comissão lá nos Estados Unidos. Foreign nation chooses or causes the censorship or the denial of free speech or the First Amendment rights of an American through their policies abroad, America stands united. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example, but also in the European Union, in the UK and Australia, in fact, censorship of American citizens' rights on public access media such as X and Meta have in fact been systematically censored. And in fact, the cause of this bill came from when Elon Musk refused to take, if you will, the demands of Brazil, and X was taken offline in an entire country. So my bill seeks to simply say, go ahead, ignore the First Amendment in your own country. It's your right. Absolutely, you can, and if you want to, shut down X, Meta, Google, any of them you want. But don't expect to come to America under a U.S. visa. Don't expect to be in America and remain if, in fact, you are the perpetrator of that extinguishing of free speech. Então tá aí, a lei, por enquanto, aprovada nesse comitê judiciário, né, dos representantes dos Estados Unidos. É uma lei que vale para qualquer autoridade ao redor do mundo que faça isso, mas ele citou especificamente o caso do Brasil. Vamos ver agora o momento em que o projeto foi aprovado também nesse comitê. The question is on favorably reporting the bill as amended. All those in favor say aye. Aye. Those opposed, no. In the opinion of the chairs, the ayes have it, and the bill is ordered to be reported favorably to the House. Tá aí, agora vai para plenário, lembrando que os republicanos, né, que são o partido do Donald Trump, têm maioria tanto na Câmara quanto no Senado, então uma alta chance desse projeto ser aprovado. Antes de passar a bola aqui para os comentaristas, eu quero mostrar um tweet
feito pelo Bureau of Western Hemisphere, que é como se fosse um escritório do hemisfério ocidental, que é um órgão ali, uma entidade oficial do governo, né? Então aqui a gente está vendo o governo Trump se pronunciando, falando sobre essa questão toda, especificamente do Brasil, né? Então o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Depois desse tweet, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também compartilhou essa mesma mensagem, a próxima imagem, basicamente repetindo o mesmo texto. Vou começar com o Luiz Felipe. Deputado, como é que você tem acompanhado isso? E a grande pergunta, né? Onde é que isso vai parar? Como é que essa coisa vai chegar num final? Porque me parece que nenhum dos dois lados vai querer recuar em algum momento, né? Boa noite. Boa noite. Bem, eu acho que a esperança de todo brasileiro que está querendo ver mudanças no nosso judiciário, querendo ver a mudança no nosso sistema político, a esperança está toda calcada nessas ações que estão acontecendo no Congresso norte-americano nesse momento, para passar essa legislação e que o governo norte-americano comece, de fato, a executar o que diz na lei, essa nova lei, e o que o presidente Donald Trump tem colocado muito claramente, né? Então, a missão dele vai muito além de ocupar o espaço. Ele tem um plano muito profundo, não só de limpar o deep state dele, mas também de, agora que o modelo anterior de influência geopolítica está em derrocada, franca derrocada, que era o modelo progressista, e o modelo progressista era de interferir com uma agenda política e ser extremamente ativo aí, e fazer interferência em eleições, em bancar ONGs para fazer subversão em diversos países. Já que esse modelo está mudando, ele tem que ser absorvido por uma outra métrica. E eu vejo esse gancho da liberdade de expressão como sendo um gancho muito mais positivo. Ou seja, ele vai defender a sua Constituição, e se a sua Constituição é violada em outros países, ok, pode violar, como ele bem colocou. Mas não pense em entrar no nosso país se você não tem o mesmo grupo de valores. Então isso é uma maneira de interferência passiva muito interessante. Muda bastante o jogo geopolítico e qual que seria o novo mantra aí para o século XXI, caso ele logre sucesso indo adiante, porque na minha opinião é extremamente positivo. Força a todos aqueles governos, vamos lembrar, não há nenhum governo no mundo que é totalmente libertário, livre e que a população de fato comanda os seus destinos e se manifesta e autogoverna. Não existe isso. A maioria dos países tem algum nível de intervenção. Só que os Estados Unidos é um dos que menos tem intervenção do Estado, né? Estava caindo para o outro lado, né? Mas agora com Trump ele vai diminuir o nível de intervenção do Estado em vários aspectos. A maioria dos países intervém. Tem burocratas, tem políticos que se acham ali no comando da coisa pública muito superior à voz do povo e interferem. Então, acho que isso é uma maneira muito positiva de criar efeitos regulatórios em outros países também, sem precisar fazer uma imposição de agenda através de barganha comercial ou barganha militar. Eu acho muito positivo o que está acontecendo, tá? E eu acho que é um novo, aqui, essa palavra eu não gosto muito, mas vou usar, é um novo paradigma do que seria a questão de relações exteriores no século XXI. Agora, o que nós podemos apostar? Podemos apostar, primeiro, que o governo norte-americano está resoluto em ir adiante com isso. Não é só o Brasil. Você viu ali o autor da lei, falando do que está acontecendo na Europa, e é patente, nós estamos vendo na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, pessoas sendo presas por fazer postagens na mídia social. Então a liberdade de expressão em países que regulatoriamente não têm o mesmo artigo da Constituição norte-americana, de fato começam a explorar isso. Os seus burocratas, seus políticos começam a explorar essa brecha subjetiva de interpretação e acabam relativizando o direito de livre expressão. Então, ele está vendo isso como sendo até importante para o parceiro antigo que é a Europa e outros países, mas agora o Brasil que está em voga, por quê? O Brasil tomou atitudes contra
as redes sociais. Ele tomou atitude ilegais até, né, de ter feito... O Musk foi o único que, de fato, obedeceu à lei brasileira, e está aqui o judiciário brasileiro forçando as outras empresas a agir na ilegalidade. Então, tudo exposto. Então, neste contexto, o Brasil foi o único que radicalizou por esse lado, né, tornou esse viés uma coisa mais ativa. Os outros países não foram tão draconianos contra as redes sociais. A Europa até teve regulamentação de relativização, o Brasil quer copiar algumas regulamentações de lá, temos que evitar isso o máximo possível. Acho que essa lei vem em bom momento também para fazer esse bloqueio, mas também vamos entender dois aspectos, só mais dois aspectos. Segundo aspecto, o Brasil, não só porque o Brasil tomou uma iniciativa fora do comum, mas porque o Brasil é o segundo mercado nas Américas em termos de comunicação em rede social. Esse é um aspecto. E talvez o terceiro do mundo. Então, é extremamente relevante as redes sociais e a opinião pública brasileira, que hoje gravitou quase que totalmente para as redes sociais para a formação de opinião. E o terceiro aspecto é geopolítico. Os Estados Unidos não pode correr o risco do Brasil se tornar uma ditadura vinculada ao eixo do mal, que vai, de fato, desestabilizar aí todas as Américas. Os outros países não têm o nível de institucionalização, não têm o nível de governança, não têm o nível de tradição, não têm a democracia como exercida pela população, a expectativa democrática pela população. Os outros países da região já sucumbiram por seus tamanhos, por uma série de outras debilidades que existem. O Brasil é um país forte e que está caindo na mão, é o país mais forte do hemisfério sul, que está caindo na mão dos países autocratas. Então, geopoliticamente, o comando do Atlântico Sul, imagine se o país vira uma ditadura comandada aí, um protetorado da China ou até da Rússia. Então, isso aí é um grande problema para os Estados Unidos. Então, é por essas razões que posso garantir que o governo é resoluto e vai muito além do que uma amizade do Donald Trump com o presidente Bolsonaro. Sim. E vai muito além também de somente querer defender a questão de liberdade de expressão. Essa lei que está encaminhada, né, ainda não foi aprovada em todas as instâncias, mas traduzindo aqui, ela seria algo como sem censores em nosso território. Então você cancelaria vistos, não deixaria entrar no território americano as autoridades que, no entender dos americanos, estejam ferindo esse princípio aí da liberdade de expressão. Vale para qualquer autoridade mundial, mas como a gente viu, citando muito o caso do Brasil para exemplificar. Além disso, né, tem outras leis que podem ser usadas com as autoridades brasileiras. Uma delas se chama Lei Magnitsky, e essa aqui, sim, é algo mais, digamos, mais forte, né? Teria ali um impacto maior nas autoridades, nas pessoas, nos indivíduos que fossem atingidos por ela. Então você tem aí aqui também um congelamento de ativos, né, de bens, de contas bancárias, de propriedades, isso a nível mundial. Então aqui sim é algo mais impactante, mas que até o momento ainda não tem nenhuma sinalização de que vai ser colocado em prática. Mas são essas duas leis, principalmente uma que está sendo aprovada agora e outra que já existe. Essa segunda seria usada diretamente pelo presidente Trump, ele que tem ali o poder de indicar possíveis alvos para ela, mas pelo menos até o momento sem indicações para isso. Além disso, após, né, andamento da lei lá nos Estados Unidos e os tweets que eu mostrei aqui de um órgão ligado ao governo, um órgão oficial do governo americano, o Itamaraty resolveu se pronunciar respondendo, então, a essa situação toda. Falou-se muito de uma pressão do próprio STF em cima do Itamaraty para fazer essa manifestação e veio aí a nota do Itamaraty, a nota oficial, divulgada na semana passada, que, entre outras coisas, fala até que os Estados Unidos está distorcendo decisões judiciais aqui do Brasil e critica uma possível politização dessa situação. Há quem diga que a nota em si é que foi uma politização e aí está toda a repercussão em torno disso. Eu quero saber do Ricardo Gomes, como é que ele acompanhou essa história até o momento, principalmente em relação ao Itamaraty, né? Entrando nessa briga, Ricardo, e até com um tom, né, nessa nota bem acima do que a gente está acostumado a ver. Geralmente notas ali do Itamaraty são para colocar panos quentes, são para conciliação, tom de conciliação. Nesse caso aqui, firmou posição
E depois apareceu até a informação que o próprio ministro foi consultado em relação ao texto, ao teor dessa nota. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Renato, colegas. Essa diferença de tom é porque, tradicionalmente, as notas do Itamaraty são escritas por profissionais da diplomacia. E dessa vez há notícias dando informações de que Alexandre de Moraes teria revisado o texto e de que o texto teria sido escrito, além do chanceler, também pelo assessor jurídico, o assessor diplomático do presidente da República, que todos nós sabemos tem atuado de forma a radicalizar a participação internacional do Brasil. Então, o fato é, a resposta do Itamaraty, além de acusar o golpe, né, a nota americana ela é mais abstrata, embora todo mundo saiba do que está sendo dito, o Itamaraty parece entrar num jogo também de subserviência ao poder dominante no Brasil, né? Depois tenho certeza, nós vamos mostrar aqui algumas manifestações do ministro Alexandre de Moraes, mas aí Itamaraty consultou Moraes antes de nota para rebater o governo Trump. O Brasil está deixando de ser uma república com separação de poderes, porque constitucionalmente não compete ao Supremo Tribunal Federal administrar as relações internacionais da República. Mas como a separação de poderes no Brasil já foi para o espaço há muito tempo e parece que nós estamos vivendo o maior centralismo da história, seguramente desde a redemocratização, é um centralismo que não está no chefe do executivo e não está no legislativo, um centralismo judicial. Então a resposta ela é desproporcional, ela é fora da linguagem da tradição diplomática, porque não foi escrita por um diplomata. Ela não foi elaborada para defender o interesse das relações internacionais do Brasil. Ela não está pensando no posicionamento geopolítico da República Brasileira. Ela está atendendo o interesse, aparentemente, de alguém que está se defendendo de uma acusação feita contra si através do Itamaraty. Eu nunca vi, aliás, tem alguns momentos aí do Brasil dos últimos dias que tem lembrado a França pré-Revolução Francesa. Eu nunca... talvez essa onipresença de Alexandre de Moraes fosse bem representada pela frase de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. O Estado brasileiro e as relações internacionais são tradicionalmente ligadas à chefia de Estado e não à chefia de governo, porque as relações internacionais elas devem ser perenes e estar acima dos interesses partidários daquele partido que governa o país. Assim, na Inglaterra, tradicionalmente, isso deixou de ser assim há pouco tempo, a titular das relações internacionais era a rainha, o rei, e não o parlamento, porque era uma matéria de chefia de Estado. Parece que no Brasil, l'état c'est Alexandre, o Estado é Alexandre. Todo o aparato do Estado brasileiro está subordinado aos interesses particulares. E o outro elemento de Revolução Francesa, só para lembrar comparações históricas aqui, há poucos dias Lula da Silva gravou um vídeo dizendo que come ovos de pato no palácio, no seu palácio, como se o palácio fosse dele, né? O PT sempre foi incapaz de fazer a separação entre o público e o privado. Eu como ovos de pato, é muito bom. Agora tem os jabutis, daqui a pouco vou comer ovos de jabuti. Enquanto o ovo sobe no supermercado, no pobre que faz fila para pagar ovo, como café, caro. É nada mais moderno, é uma versão moderna do se não tem pão, comam brioches. Não tem dinheiro, não compra, eu como ovos de pata. Lula não é Luís XVI, mas parece que está vivendo os seus dias de Maria Antonieta no Palácio do Planalto. Pois é, tem esse ingrediente ainda, né, da questão da posição do chefe do executivo, né, do Lula, enquanto que do lado de lá a gente também vê muita presença, muita convicção nessa defesa da liberdade de expressão. Como, por exemplo, mostra esse trecho de uma fala do J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele ao lado do presidente Trump, conversando com o primeiro-ministro do Reino Unido, falando inclusive sobre a situação da liberdade de expressão lá
nas terras inglesas. Vamos ver o que disse então o J.D. Vance. Great. Yeah, look, I said what I said, which is that we do have, of course, a special relationship with our friends in the UK and also with some of our European allies, but we also know that there have been infringements on free speech that actually affect not just the British, of course, what the British do in their own country is up to them, but also affect American technology companies and by extension American citizens. So that is something that we'll talk about today at lunch. We've had free speech for a very, very long time in the United Kingdom, and it will last for a very, very long time. Well, no, I mean, certainly we wouldn't want to reach across US citizens, and we don't, and that's absolutely right. But in relation to free speech in the UK, I'm very proud of our history there. Tá ali a conversa com o Keir Starmer, né, que é o primeiro-ministro britânico, ou seja, é uma posição que os Estados Unidos vai defender com todos os países, não só com o Brasil. Eles não estão dispostos a largar essa bandeira. Lobauer, parece aí ser um ponto de honra. De novo, eu vou refazer essa pergunta também que eu falei antes. O Brasil também não parece que vai recuar. Para onde é que isso vai parar? Olha, a liberdade de expressão se transformou num tema, o primeiro tema do nosso tempo, né? E está contido nos valores mais fundamentais da sociedade americana, entre das liberdades, da democracia, enfim, tudo aquilo que os americanos pregam, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, se transformaram na missão do seu país, né, da sua sociedade, e da transmissão desses valores para o mundo inteiro. Esse retorno aí de conceitos como a liberdade de expressão, onde a liberdade de expressão está contida, se transformou no ponto mais importante da política internacional contemporânea. Então, o discurso do Vance, essas ações agora em relação a essa nova lei do parlamento americano, e o que deveria acontecer no nosso caso, eu acho assim, como é que o Brasil se posiciona em relação a isso? Quando os americanos mostram com muita clareza o que eles estão vendo e que eles vão punir e vão carregar esse conceito como um conceito inquestionável, né, e utilizar esse soft power aí para condicionar as relações com os outros países, o que os países deveriam fazer? Pelo menos países como o Brasil. Deveriam ou ficar quietos, né, não escalar na agenda, que é o que faria o Itamaraty em condições normais de temperatura e pressão, você reduzir a tensão. Se fosse um ambiente de normalidade no Brasil, era isso que eles iam fazer, ou ficar quietos, ou fazer uma nota do tipo, não, nós estamos na mesma frequência, vocês estão cumprindo a sua Constituição, nós estamos cumprindo a nossa, e tudo certo. Mas não é isso que está acontecendo. Essa nota não foi escrita pelo Itamaraty. O Itamaraty, como disse o Ricardo, se transformou numa... Eles sempre foram uma agência de Estado e vão trabalhar para quem estiver no comando. O problema é que quem está no comando não é o executivo, não é o presidente, e o presidente não está ouvindo o que deveria acontecer, o ministro das Relações Exteriores, que deveria ser um conselheiro ideal numa situação como essa, seguindo a escola tradicional do Itamaraty, né? De uma escola já foi muito competente para evitar coisas como nós estamos vendo. Ao contrário, essa nota foi escrita provavelmente pelo Celso Amorim e sua turma, foi engolida pelo ministro das Relações Exteriores, e eles morderam a isca, porque o que está acontecendo ali eles escalaram a questão, a tensão diplomática, não vão conseguir nenhum resultado positivo para o país com isso, e o resultado é que fica mais explícita essa posição do judiciário como o poder que está comandando o Brasil. Ou, mais do que isso, uma figura, um pequeno rei que surgiu aí nos últimos anos, que se transformou na figura que representa o país em todas as esferas. Um desastre completo institucional no Brasil. E eu acho, infelizmente, eu tenho que dizer que a gente tem que torcer para que esse valor, essas ideias de livre expressão que vençam. Porque me parece que, pelo menos eu pessoalmente, me parece que aqui deve ser consenso nesse grupo aqui, que são valores para os quais a gente tem que lutar. E o que deveria ser feito no Brasil era uma coisa só, cumprir a própria Constituição. Porque o que os americanos estão fazendo é o que nós já fizemos um tempo atrás. Respeitar a liberdade de expressão no Brasil. O que deixou de ser feito aqui, e pior,
resolver exportar um conceito de democracia, que é a democracia é boa desde que seja minha, para os outros países. Mas não é para o Butão e nem para o Burkina Faso, é para os Estados Unidos. Então é uma coisa que fica muito difícil de você conseguir encontrar qualquer caminho que não seja criticar. E o ministro Alexandre de Moraes, que está no centro dessa polêmica, se manifestou também durante uma audiência, falou sobre o caso e foi também defendido por colegas. O presidente da casa, o ministro Barroso, e também o Gilmar Mendes. Vamos começar vendo o trecho de uma fala do Alexandre de Moraes. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem, coragem. Vamos ver o que disse agora o Barroso. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. E para terminar, 2 tweets aí do Gilmar Mendes falando também sobre o caso, demonstrando apoio ao Moraes, podem colocar aí na tela. Primeiro ele dizendo sobre a autodeterminação dos povos, né? Os ministros falaram muito disso, da questão da soberania nacional, que é uma interferência de fora, dizendo que isso está previsto na Constituição de 88, representa um dos princípios que regem os ministros do STF na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Imbuído desse espírito, o ministro Alexandre de Moraes, a quem presto solidariedade, segue atuando com ponderação e destemor para a salvaguarda da ordem constitucional brasileira, sem concessões a interesses que, sabemos, conflitam com as balizas traçadas por nossa Carta Magna. Eu quero saber do João Turco, como é que ele tem acompanhado aí esse embate. Nós temos aí outros membros do Poder Judiciário, do STF, também se pronunciando, além do Itamaraty, que já falamos, o que acaba significando aí uma posição do governo, uma posição de Estado brasileiro nesse embate com os Estados Unidos. Olha, Renato, é um embate já que faz tempo, estamos acompanhando já faz tempo, né? Já falamos várias coisas. Eu dividiria agora essa minha fala em 2 partes. Primeiro no mérito e depois na forma. Então, no mérito do que se trata? No mérito se trata de uma luta entre censura, controle centralizado, etc., e liberdade de expressão. Obviamente, nós ficamos do lado da liberdade de expressão, e era até ontem um valor fundamental, pelo menos no Ocidente, que parecia garantido, que parecia não ser discutido e colocado em questão por ninguém. Mas vimos que assim não é, e que muitas pessoas relativizam a liberdade de expressão, falando que a liberdade de expressão não é total, falando que não pode falar mentiras, fake news, etc., salvo pois quem vai decidir de fato o que se trata, o que seria ódio, o que seria fake news, etc. E de fato o que nós sabemos, que essas ações contra a liberdade de expressão, além do princípio que é divulgado, etc., concretamente vão
contra um lado muito mais que contra outro, quase exclusivamente, na verdade, né? Então, eu diria o seguinte, de qualquer lado que venha de dentro, de fora, de lado, de esquerda, de direita, etc. tal, uma luta em nome da liberdade de expressão é bem-vinda. Então, no mérito, é isso. Olhar a outras coisas, né? Olhar, mas quem está propondo isso, quem está lutando isso, quem está puxando essa agenda, são os Estados Unidos, é a Rússia, são os alienígenas, etc., é querer fugir do ponto no mérito, no conteúdo. O que nós fazemos é olhar no mérito. Independe de quem está propondo essa agenda, etc. Não é porque quem está propondo essa agenda são os Estados Unidos, que aí eu gosto dos Estados Unidos e aí gosto da agenda. Ou eu não gosto dos Estados Unidos, aí não gosto da agenda. Isso é, obviamente, ser faccioso, ser de parte. Nós temos que ter um posicionamento claro sobre liberdade de expressão. Sempre que a propor isso, seja os Estados Unidos, outro país, que venha de dentro, de fora, que agora esteja favorecendo a direita ou a esquerda, é uma questão de princípios éticos, morais, etc. Não pode ter compromisso sobre os princípios. Em segundo lugar, sobre a forma, né? A forma, ou seja, vindo dos Estados Unidos, vindo de fora, vindo dessa comissão, vindo atualmente do Legislativo, e outras medidas estão vindo, virão. Então, essa questão do visto, algumas questões sobre bens, patrimônios, eventualmente de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, ele mesmo parece, as notícias falam, que está retirando parte do patrimônio dele lá, que é humanamente compreensível, eventuais sanções individuais para tentar isolar a pessoa do ponto de vista financeiro, bancário, monetário, etc. E um segundo aspecto disso, que a meu ver não está sendo geralmente falado na mídia, que é a questão dessas sanções vir individualmente contra ele e não de forma coletiva contra o país, contra todos os cidadãos brasileiros. Então, primeiro repetindo que a forma não é o que mais importa, o que mais importa é o conteúdo. Mas sobre a forma, a meu ver, na verdade, se trata até de sanções até bastante leves, se você pensar. Por quê? Porque do que se trata? Não há nenhuma ingerência. Quem está reclamando dessa ingerência podia evitar, dessa suposta ingerência, podia evitar muito bem isso. Sabe como? Sem fazer essa ingerência nos territórios estrangeiros por sua vez. Por quê? O que estão falando dos Estados Unidos? O que estão falando é o seguinte, você não pode censurar uma empresa americana em solo americano de cidadãos americanos e ou residentes dos Estados Unidos. Ao que se refere isso? Uma coisa seria, e também sou contra, mas uma coisa é mandar a empresa bloquear a conta de uma pessoa no território sob a sua jurisdição. Outra coisa é mandar bloquear a conta, o perfil dessa pessoa preventivamente, que é censura prévia, aí é outra questão, mandar bloquear a conta dessa pessoa no mundo inteiro. Isso não existe. Ou, por exemplo, investigar casos acontecidos no aeroporto de outro país. Isso simplesmente não existe. Então, se você reclama dessa suposta ingerência, por que acontece? Porque, em primeiro lugar, teve essa expansão de poder além da jurisdição territorial. É muito simples. Você não quer? Era só não fazer inicialmente. É simples assim. Segunda questão, essa questão que acenei das sanções serem individuais. Olha, 1000 parabéns aos Estados Unidos ou qualquer outro país que seja, que consegue chegar no nível de sofisticação e de justiça, sinceramente, moral, deste nível. Por quê? Primeiro porque não é normal. O comum, geralmente, é tomar medidas e fazer sanções coletivas contra o país como um todo que acabam tocando todos os cidadãos. Então imaginem, concretamente, se, em lugar de estar fazendo isso que estão fazendo agora, tomassem uma ação, por exemplo, dificultando a tirada de vistos de todos os brasileiros, ou algumas questões financeiras ligadas a toda a economia brasileira. Aí sim, que poderíamos invocar que seria injusto, seria imoral. Nós que não temos culpa nisso, que muito pelo contrário, muitas pessoas estão reclamando toda essa situação, né? Empresas que seriam afetadas, CPF que seriam afetados, CNPJ, etc. Então, é muito bem-vindo nesse sentido. Por quê? Porque um dos problemas típicos da política é a responsabilização, o que em termos técnicos se chama de accountability, dos tomadores de decisão, que geralmente acabam ficando irresponsáveis, impunes por suas ações. E isso, obviamente, é um problema. Então, eles estão indo nessa direção. Isso é louvável, é uma inovação. Claro que pode não ser perfeito, etc. Mas dessa direção, muito, muito bem-vindo e espero que tenha algum resultado. Muito bem, quero agradecer agora aqui a sua audiência, pedir para você dar o like aqui no vídeo, comentar
e compartilhar com seus amigos para que o nosso programa chegue cada vez mais longe. Aproveitar também para anunciar a nossa promoção de 50% de desconto no nosso melhor plano Premium da Brasil Paralelo, com esse desconto, e aí você vai poder acessar todas as nossas produções, os nossos cursos também que temos dentro da plataforma e, claro, assistir a nossa primeira ficção, Oficina do Diabo, que está um sucesso tremendo. Eu recomendo que você aproveite, porque o preço está realmente incrível para esse momento, ok? Link aqui na descrição, o QR Code na tela e também o 0800 para você se tornar membro da BP. Continuando aqui, nós temos também uma reação do Congresso Nacional, né? Nós temos o Lauro Jardim trazendo que, contra a proposta anti-Xandão dos Estados Unidos, é assim que ele deu a notícia, Câmara pode votar projeto para barrar estrangeiro de entrar no Brasil. É um projeto do deputado Paulinho da Força, que quer tirar o visto, né, fazer uma coisa recíproca para os estrangeiros que, de alguma forma, tenham atingido as instituições brasileiras, estrangeiros que tenham realizado ações contra instituições ou autoridades brasileiras, é o que está no texto desse projeto. Além disso, o deputado Lindbergh Farias, ele mesmo, também tem feito ações. Ele postou um tweet dizendo que entrou na PGR e também vai entrar no Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro tem viajado bastante aos Estados Unidos, conversado com os parlamentares de lá, e aí, segundo o Lindbergh, então estaria por trás de uma grande articulação para tudo isso que está acontecendo. E aí ele continua, né? Por conspirar nos Estados Unidos contra a nossa soberania, praticar crimes, intimidar autoridades e tentar intervir em um processo judicial, além de atentar contra a democracia e o STF. Eduardo tem patrocinado, junto ao governo Trump e parlamentares de extrema-direita, retaliações contra o Brasil e o ministro Moraes. Nós queremos que abra uma investigação criminal e cassem o seu passaporte. Essa turma não vai nos calar ou intimidar com interferência externa dos Estados Unidos. Também estamos pedindo a prisão preventiva do Paulo Figueiredo, jornalista Paulo Figueiredo, que é neto do general Figueiredo, denunciado por tentativa de golpe, que também está agindo para tentar interferir em decisões judiciais. Sem anistia, termina o Lindbergh Farias. Quero passar para o Ricardo Gomes, que pediu a palavra também para comentar tudo isso que a gente vem falando aqui. Ricardo. Como as palavras têm sentidos diferentes nas bocas dessas pessoas, né? Tá aí Lindbergh Faria, em defesa da democracia, pedindo a prisão de um jornalista. Quando o Supremo fala, e Alexandre de Moraes fala em soberania, talvez seja necessário lembrá-lo do que seja a soberania. Primeiro, a soberania não é do Supremo Tribunal Federal, sequer das suas decisões. A soberania é do povo. É o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Portanto, é no povo que reside a soberania. Agora veja que exercer soberania não é mandar o povo calar a boca. Quem manda o povo calar a boca está traindo a soberania. O povo é soberano. O Brasil deve ser respeitado porque é soberano. Soberano é o povo. Mas eu que digo ao povo quais são as opiniões permitidas e quais são as opiniões proibidas. Eu escolho quem pode ou não falar e quem deve ter a sua voz cassada. Isso é a antítese de um povo soberano. Então, isso é a captura da soberania. Então, que Alexandre de Moraes saia arguindo independência do Brasil, a igualdade em âmbito internacional. Bem disse o Jean Turco. Quem é que feriu a igualdade dos países? Alexandre de Moraes, quando emite uma ordem a uma empresa americana para que cancele um cidadão residente nos Estados Unidos da América por uma ordem daqui sem seguir o trâmite que os tratados internacionais determinam. É o Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, quem fez um gesto de invasão de soberania. Então, o primeiro ponto. Depois, autodeterminação dos povos, fala Gilmar Mendes. Como um povo se autodetermina se não tem liberdade de expressão? A autodeterminação dos povos, ela acontece através da liberdade de expressão e da democracia. Então, a autodeterminação dos povos, ela é uma abstração que exige dois elementos concretos para acontecer: liberdade de expressão e democracia. Sem ambos,
Não há autodeterminação. Como dizer que em Cuba há autodeterminação? Há determinação, não auto, mas determinação de cima para baixo, exercida pelo regime. O povo cubano não se autodeterminou, porque não tem liberdade para fazê-lo. Então, que a defesa destes atos de censura esteja se valendo de palavras como soberania, autodeterminação dos povos, independência. Quem é independente? Independente é o Supremo para fazer o que quer? Independente da lei? O Brasil é um país independente. Mas é independente, mas é uma república, tem lei. O judiciário tem que seguir a lei. Mas é a primeira emenda dos Estados Unidos que estabelece a liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição americana, ela não vale aqui? Bom, ela não vale aqui. Mas a própria Constituição brasileira tem determinações de liberdade de expressão, garantias de liberdade de expressão. Então, quem está se sobrepondo à soberania do povo que faz a lei, através de seus representantes eleitos, é o que diz a Constituição, é o Supremo. Quem está destruindo a independência do Brasil é quem está destruindo a independência dos poderes. Quem está destruindo a cidadania brasileira é quem rebaixa cidadãos à condição de sem voz. Estes não podem falar, estas ideias não podem ser dadas. Então é curioso como essas palavras trocaram de sentido na boca de ministros e parlamentares nos últimos dias. Pois é, e aí o Metrópolis nos traz também outro aspecto, que é o seguinte, olha, além de Moraes, duas autoridades entram na mira do Congresso dos Estados Unidos. E essas duas autoridades seriam o Paulo Gonet, né, o PGR, e também um delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor. Então, segundo as investigações que eles estão fazendo, o material que eles têm recebido, poderiam também ser alvo dessa lei que está em tramitação lá no Congresso americano. Então tem esse lado também, né? À medida que mais pessoas vão se envolvendo e, segundo os americanos, têm ferido, né, esse princípio, eles também podem se tornar alvos e sofrer as retaliações que eles estão colocando ali, como perda de vistos e até em casos mais graves, até a questão do bloqueio de bens. Uma outra derrota, digamos assim, para uma decisão que havia sido tomada aqui no Brasil foi lá na Espanha. A Justiça da Espanha rejeita a ordem de prisão contra Osvaldo Eustáquio, um outro jornalista que está na Espanha. Ele mantém uma solicitação de asilo político que está acontecendo lá no país europeu. Havia pedido a prisão preventiva dele. Aqui sim, né, houve todo o trâmite legal, foi enviado via a questão do Itamaraty, então não foi uma questão que ele mandou um e-mail, né, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Ele enviou para as autoridades espanholas, teve todo o trâmite legal e o resultado foi que não foi atendido o pedido de prisão decretado aqui pelo Moraes. Luiz Felipe, sua contribuição aí sobre esse assunto. Bem, dois comentários. Primeiro, mais uma vez, a gente precisa fazer um elogio do trabalho extraordinário do Eduardo Bolsonaro. Está patente que ele tem uma influência muito grande no relato de tudo que está acontecendo no Brasil, para corroborar o que também foi relatado pelo Paulo Figueiredo, outro grande contribuidor para que os deputados e os senadores tivessem um contraponto do que acontece no Brasil. E antes desses dois, você tem o Alan dos Santos, que também contribuiu, também tem suas relações não só governamentais agora, mas certamente legislativas, e também com a mídia norte-americana, que já vinha denunciando isso há um bom tempo. Então você tem aí 3 agentes importantíssimos. E depois você tem todos os deputados que foram lá corroborar essa versão, né? Que corroborar a versão do que está acontecendo no Brasil de facto. Os Estados Unidos já passou seu julgamento. Ele já tem o balanço do que está acontecendo. Por que ele já tem esse balanço? E por que ele está agindo dessa maneira, criando leis, fazendo toda sorte de processo legal? Porque é um país legalista. E ele percebeu que o país Brasil... essa administração, né? Não, é claro, você pode subverter também, como a gente já viu durante a Guerra Fria também, os Estados Unidos fez várias coisas fora do contexto legal norte-americano, né? Mas vou dizer o porquê disso. Excetuando aqui a questão política, o Brasil está num contexto em que é um país em que impera, né, ao menos aqui ainda tem um resquício de império das leis,
né? E os Estados Unidos respeita um processo legal dentro dos seus próprios moldes. Os deputados, em total transparência, os jornalistas, em total transparência, estão denunciando o que está acontecendo aqui para que os Estados Unidos tomem uma decisão legal contra essas ações que estão acontecendo no Brasil, que são ilegais. E pontuaram isso. Então não tem absolutamente... Ali estou vendo o Lindbergh Farias falar de conselho de ética, não tem absolutamente nenhum nexo, porque está sendo um processo transparente dentro da legalidade norte-americana, para que eles, dentro da sua legalidade, tomem ação. Vamos lembrar, esse país norte-americano tem todas as agências para subverter e tomar ações unilaterais fora de qualquer legalidade. Eles já poderiam ter feito isso se eles vissem o país como sendo um país que já estivesse com um Estado fracassado, totalmente tomado pelo narcotráfico e terrorismo, já nem precisaria de ação diplomática, uma discussão, de fazer aí um diálogo. Não temos que discutir. Como foi na Líbia, como foi em Vietnã, como foi em vários outros países. Granada, quem lembra da operação que eles fizeram em Granada, aqui na região? O caso do Irã Contras ali, que envolvia Nicarágua, envolvia El Salvador, Costa Rica. Então, todas essas ações, fora o Panamá, que eu já mencionei, então todas essas ações, né, eles poderiam estar tomando unilateralmente se eles não quisessem preservar o caminho legalista. E é isso que eles estão fazendo. Então é dentro da legalidade, dentro da exposição da transparência, dentro da luz da comunidade internacional, os Estados Unidos estão agindo, mostrando aqui que o Brasil está na ilegalidade não só da Constituição brasileira, mas que isso também ofende a Constituição norte-americana. E olha, ações vão vir. Isso é um processo que começa a desenvolver e acha, isso começa e termina com Trump. Nada disso. Todas essas ações que eu mencionei de intervenção no passado foram intervenções do sistema judiciário norte-americano. Isso perdura, o caso não morre se tiver uma mudança de governo. Aliás, vou até citar aqui Hitler, quando morreu o Roosevelt, ele vibrou que finalmente agora a guerra vai terminar. Nada disso. A guerra continuou porque virou uma missão de Estado. O sistema judiciário já estava todo imbuído disso, de terminar. A mesma coisa aqui. Então, é por isso que a gente tem que ter fé nesse processo judiciário norte-americano. É um valor de base do norte-americano, que é isso que o próprio Eduardo Bolsonaro conseguiu estimular. Falei assim, olha, o seu valor de base, que é a justiça, que faz parte da sua sociedade, ele não é respeitado em diversos países. E olha como ele está sendo desrespeitado no meu país. Então ele conseguiu canalizar essa atenção de uma maneira que é importantíssima para nós. Então é por isso que a gente precisa olhar esse caso com muita cautela, para não cair nessas armadilhas. Está violando nossa soberania nacional. Porque está pedindo ajuda de um governo externo para intervenção aqui. Nada disso, está operando dentro da legalidade, em todos os aspectos, dentro da legalidade nossa e deles. E para fazer valer qualquer ação que seja uma ação legal acima de tudo, num primeiro momento. Claro, se por acaso a coisa deteriorar, como a gente já mencionou aí no outro programa, aí a gente já sabe que tudo pode acontecer. O Luiz Felipe contou na semana passada o caso do Panamá, né, do presidente Noriega. Rendeu um corte aqui do programa que está batendo 700 mil views, uma loucura. Procura aqui no canal, que é uma história bastante interessante. Ele faz esse paralelo com o que, em tese, poderia até chegar a acontecer no limite com essa situação aqui do Brasil. Falando em Brasil, vamos falar então sobre o que tem acontecido aqui na nossa política doméstica. Porque o governo Lula, depois de mais pesquisas mostrando a sua deterioração, a popularidade lá embaixo, semana passada tivemos mais notícias ruins para o governo Lula, inclusive no Nordeste, na Bahia, ele tendo uma desaprovação maior do que a aprovação. E na sexta-feira veio o anúncio da Gleisi Hoffmann como ministra da Articulação Política, ministra aí das Relações Institucionais do governo. Muito se falava sobre essa reforma ministerial, né, que poderia vir. O cargo estava vago com a saída do Padilha indo para o Ministério da Saúde, e a escolha de Lula foi Gleisi Hoffmann, ela que é bem ali ideológica na questão do PT, né, foi presidente do PT até agora, talvez agora mude esse cargo, mas é a presidente do PT, é a que traz o PT mais para a esquerda para um cargo de relacionamento, né, de relações institucionais, um cargo que você imagina alguém
que consegue compor, que consegue ter um bom relacionamento com diferentes visões e partidos e tudo mais. Muita gente ainda não entendeu essa escolha, mas na semana passada houve um vídeo até que a gente mostrou da Daniela Lima, a jornalista da Globo News, falando do que pode estar acontecendo, isso foi antes da escolha da Glaze, e que inclusive pode explicar essa escolha, porque a baixa popularidade do governo poderia ter a ver com essa alternativa que o Lula acabou escolhendo para ocupar esse cargo. Vamos ver o que disse a Daniela Lima e se faz sentido ter aí uma relação entre uma coisa e outra. Quest, gente, divulgada hoje, somada ao Datafolha, divulgado dias atrás, conseguiu produzir um efeito que eu julgaria quase inédito na nossa história. Tirar o apetite do Centrão por cargos. É isso mesmo. A avaliação, inclusive, de aliados é que Lula está perdendo o timing para produzir a reforma ou uma reforma ministerial, alguma reforma ministerial propriamente dita, uma troca de grande monta dentro do governo. Por quê? Porque agora o governo está pressionado pelas pesquisas, pressionado por uma série de elementos ligados ao custo de vida e para o Centrão está vendo que a oposição ganhar discurso dizendo, olha, está cada vez mais claro que talvez o Lula não seja candidato, ele não vai disputar 2026 se tiver risco de perder. O governo não está bem das pernas, vocês deviam, já que estamos divididos, promover um desembarque. Que partidos são esses? PP, Republicanos, União Brasil. Nesses partidos nunca teve unidade em torno do governo Lula. Há quem apoie e há quem faça oposição. E essa ala que faz oposição começou a dizer, gente, vocês vão ficar aí tomando pau, um governo que não está produzindo resultado nem para o Lula, que está perdendo capital político, um cara que era ali visto como um colosso. Imagina para vocês que vão disputar em 2026, vai ter o resultado? Essas conversas começaram a acontecer aqui muito claramente em Brasília. Não só a boca miúda, está havendo jantares, está havendo discussões. Presidentes de partido estão dizendo, a gente vai deflagrar esse movimento, é um movimento difícil, num momento difícil para o país. Para se ter uma ideia, tem dirigente de partido de oposição dizendo, cara, eu não estou afim de apertar o botão dessa bomba. Mas o fato é, a capacidade de reação do governo está à prova e está sendo minada pelos resultados. Para fechar aqui e jogar direto para a Camila, tem mais informação, a gente vai batendo durante a análise. 45 dias é o que acham que o governo tem para poder mostrar alguma reação. Como? A gente trouxe ontem a informação. A SECOM está planejando anúncios semanais de grande monta e botar o Lula na rua. Vai ser suficiente? Lobauer, vamos por partes, né? Primeiro, muitas partes. O Centrão, talvez aí com pouco apetite, não querendo se meter com o governo, ele vai lá e indica a Glaze agora, depois, né, desse relato. E, no final, a alternativa, a sugestão seria o Lula na rua. Será que isso vai ajudar ou vai piorar ainda a situação? Bom, começando pela Glaze, né? Antes de chegar no programa, uma amiga me escreveu uma mensagem e falou, mas por que escolhem a Glaze Hoffmann para uma posição desse tipo de articulação política? Eu respondi para ela, é justamente para não fazer. Deve ser por isso, né? Porque se tem alguém que não tem nenhuma capacidade de fazer articulação política nenhuma, é a Glaze Hoffmann. Ela já foi ministra da Casa Civil numa ocasião aí anterior, eu me lembro, em outras passagens aí da última década, eu me lembro que ela não atendia ninguém. Casa Civil, se você não atende ninguém, já mostra o perfil que você tem e o que você quer fazer. Então, assim, eu acho que o que nós estamos assistindo é o que nós temos repetido aqui nesse programa, é praticamente um ocaso de um governo que nunca começou. São 18 meses para ele terminar. E é o que tudo indica, ninguém mais quer ir para esse governo. Veja o que está acontecendo com o ministro da Agricultura, que também parece que já está com um pé fora, mas ninguém quer ir. Alguns nomes já foram citados, Arnaldo Jardim, próprio Lira, todos já negaram. Então tem um esvaziamento, ninguém quer pegar porque não quer se comprometer. E aí, o que resta? O tal do núcleo duro, que é esse que escreveu uma mensagem aí para os Estados Unidos. Não foi o Itamaraty que escreveu. Foi o tal do núcleo duro que é composto por 10 pessoas. Então esse país, no final, está na mão de 10 iluminados, só que não faltam 2 meses para terminar o governo, faltam 18. Então essa ideia de levar o Lula para a rua é uma coisa muito romântica, muito bonita, como se a gente estivesse na era sindical. Manda ele para São Bernardo, subir, pegar um microfone, tudo vai voltar ao normal. O mundo mudou completamente. O governo não existe mais. Quem está mandando no governo hoje é o judiciário.
E olhe lá, e olha que tem uma meia dúzia, nem meia dúzia, são 3 ou 4, uma meia dúzia de 3 ou 4 no judiciário. E o executivo não tem mais função nenhuma. Então, o que nós estamos vendo é isso. O tal do Centrão, eu acho que nesse ponto o comentário da repórter ou da analista faz um certo sentido. Tem aí uma visão de oportunismo, como sempre foi a posição de todos esses partidos do centro. Até a gente já comentou aqui a posição do próprio Gilberto Kassab, que me parece um partido mais forte, mais bem organizado, mais competente. Ele mesmo já fez afirmações nas últimas semanas criticando o ministro da Fazenda, namorando aí ou conversando com a ala bolsonarista do governo. Encontrou o Bolsonaro, né? Já encontrou. Almoçou com o Bolsonaro. Então, nós estamos vendo um movimento quase que óbvio, mostrando que esse governo acabou definitivamente. O problema é que a gente tem que esperar passar todo esse período. Se ele vai para a rua, o presidente da República vai para a rua fazer sei lá o quê, com manifestação de apoio, populismo, o que a gente sabe é que eles vão ter que provavelmente inventar mais algumas cretinices, e algumas eles vão ter que fazer nesses próximos meses. Todas as medidas populistas, vão esticar a corda, vão tentar ao máximo colocar crédito que já não tem na rua para aumentar, distribuir botijão de gás, essas coisas que a gente já está acostumado a ver, e o governo em si não existe mais. Esse é um governo que não consegue fazer mais nada, se é que se pode considerar que fez alguma coisa desde 1º de janeiro de 23. Eu acho que nós vamos assistir, Renato, não tem outro diagnóstico, não vai ter impeachment, não vai ter mudança institucional relevante, nós vamos ter que esperar o calendário e assistir essa debandada aí de oportunismo, que me parece que é o que vai ser feito por todos os partidos do centro, paulatinamente. Você comentou que a Gleisi já ocupou um cargo desse tipo, né? A nossa carta na manga traz justamente isso. O Ministério da Dilma Rousseff tinha no Ministério da Saúde o Alexandre Padilha, podemos colocar aí a ilustração, que agora era até então o ministro das Relações Institucionais, né? Foi para o Ministério da Saúde, ele era ministro da Dilma na Saúde, e a Gleisi Hoffmann, então, na Casa Civil, agora com essa, que na verdade é uma secretaria, né, de Relações Institucionais do governo Lula. E a Gleisi, que é uma grande crítica do Haddad, né? Tem essa disputa interna dentro do PT, ela sempre querendo algo mais radical ali de esquerda, sem se preocupar com o mercado, com essa coisa toda de responsabilidade fiscal, com tudo aquilo que a gente vê que é o que no fim das contas está trazendo a maioria dos problemas para o PT, que é com inflação, descontrole das contas e tudo mais. A Gleisi é contra tudo isso, contra se preocupar com isso. E o Haddad, na medida do possível, o mercado até chega a reconhecer um certo esforço dele, apesar de não estar tendo nenhum tipo de resultado. A Gleisi, uma grande crítica do Haddad, agora alçada a um cargo de ministra. Jean Turco, você vê chance aí de um desembarque desse centrão a essa altura, faltando aí mais ou menos 2 anos para terminar o mandato? Bom, é um pouco um desembarque soft, né? Não é um desembarque ao ponto de chegar no impeachment. Mas eu diria primeiramente uma coisa, essa tal de, está sendo chamada reforma pela mídia toda, ministerial, mas na verdade não é reforma nenhuma. Troca de ministros não é uma reforma, tecnicamente falando. Reforma ministerial é aquela que, por exemplo, Milei fez na Argentina, onde você elimina, entre aspas, ministérios, agrupa, junta, funde ministérios, e o que fez Bolsonaro em parte aqui também, fundindo ministérios. Essa é uma reforma. E eventualmente mudando funções, deslocando de um ministério para outro. Então é uma mera troca de ministros, que é outra coisa, não é reforma nenhuma. Em segundo lugar, sim, em parte é uma questão de desembarque do Centrão, como já foi falado, vocês mesmos falaram, etc. E eu diria, além disso, que é um reforço do PT, como vimos, 2 ministros a mais do PT. Também vale lembrar, né, que a ministra da Saúde, que acabou de ser demitida, é a 4ª mulher demitida do governo, substituída por um homem. Falo isso porque eles alegam se importar por essas questões, mas a Lula é concedido tudo. Não estou vendo muito a base de militantes deste governo reclamar por este motivo. E ainda diria que Gleisi exatamente tem este perfil de não negociação, então colocado no lugar que em teoria seria para negociar, demonstra o quê? Que o governo não quer e não tem necessidade de negociar, de se articular com o parlamento, na verdade, né? Demonstra também, a meu ver, um enfraquecimento do ministro da Economia,
por óbvias razões, porque a economia está indo mal, porque já virou meme, né? Então já não é mais nem presidenciável em 2026. E então o PT que se reforça, enquanto este centrão que tenta abandonar o barco, etc. Eu diria que me demonstra, o que nós falamos muitas vezes, um afastamento, além do legislativo e do centrão, um afastamento do governo do povo, né, das pesquisas eleitorais. Ou seja, enquanto as pesquisas mostram algumas coisas, pesquisas de opinião, o governo vai exatamente na direção contrária, dobra a aposta, não está disposto a conciliar, a negociar, muito pelo contrário. Por quê? Em parte pode ser desespero, pode ser não conseguir fazer de outra forma. É fácil governar quando a economia cresce graças à China, é muito mais difícil quando a economia não cresce tanto assim. Em parte por quê? Porque não depende do povo, e nunca dependeu, sinceramente, e também não vai depender em 2026. Para completar o quadro, vejamos outros movimentos, né? Recentemente, Lula esteve, acho que vamos falar depois, num evento com Tarcísio, se elogiaram reciprocamente, bastante, etc. Tudo indica que Tarcísio será, como já falei outra vez, o candidato do sistema em 2026, e Lula não está disposto, talvez tudo indica, a se candidatar de novo, pela idade, pelo cansaço, por várias questões, pelo cansaço político também. Não há uma alternativa interna ao PT, então vai fazer um acordo aí com o próximo candidato do sistema, que tudo indica que será Tarcísio, alguma troca, alguma garantia ali, algum acordão político, e continua essa alternância entre centro, centrão, a direita permitida e a esquerda radical mascarada de progressista. Pois é, e aí dentro do próprio PT, uma preocupação começa a aumentar. Nós temos aqui uma notícia trazida pela Folha de São Paulo, na Mônica Bergamo, dizendo o seguinte, olha, Lula sinaliza com poucas mudanças e aliados veem otimismo que beira alienação. Pesquisas mostram queda de aprovação, até mesmo no Nordeste, mas o presidente acha que seu governo é excelente. Então, os próprios aliados identificando aí o Lula vivendo numa realidade aí fora daquilo que está acontecendo de verdade no Brasil. E ele continua apostando em injetar dinheiro na economia, né, que também pode agravar a questão da inflação. O Poder 360 nos traz, olha, Lula injetará 30 bilhões, né, 30,7 bi na economia para recuperar popularidade. Essa é a aposta dele, então, quem sabe nesses 45 dias aí que a repórter trouxe naquele vídeo. A gente tem uma outra ilustração com os detalhes do que seriam esses 30 bilhões, pode colocar em tela cheia. Você tem ali Pé de Meia, tem diversos programas, Farmácia Popular e por aí vai. São os tais programas sociais, né, do PT, e a aposta do Lula para tentar recuperar, então, essa popularidade que tem caído, inclusive, no Nordeste. Gás para Todos, FGTS, Farmácia Popular. Aí um cronograma do que vai ser colocado nessa tentativa do governo Lula de recuperar o terreno perdido. Ricardo Gomes, como é que você tem avaliado aí essa situação agora do governo, essa falta de popularidade e as tentativas do Lula? Gleisi Hoffmann, dinheiro na mão aí através de impulso estatal. Essa receita já não funcionou no passado, né? E não vai funcionar de novo. Já não funcionou com base política forte, com aceitação da população, mas o problema é o caixa do supermercado. Quando as pessoas passam no caixa do supermercado, a popularidade de Lula cai, porque os resultados da política econômica são um fracasso. E a aposta de Lula é em negociação política. A aposta é esperança, mas o meio que usa para isso é ineficiente, porque colocar Gleisi Hoffmann como a grande articuladora do governo, vamos dizer a verdade, já não é benquista dentro de todo o PT, que dirá de toda a esquerda, muito menos de toda a base do governo. Agora a chefe da Casa Civil a primeira a desautorizar o trabalho do Banco Central na contenção da inflação. Então, o Lula está semeando conflitos dentro do próprio governo,
já dissemos, né? O Centrão vai desembarcar. Olha, se tem uma coisa que político não faz é morrer abraçado no colega que está indo para o fundo do caixão. Então, obviamente, isso é um sinal de enfraquecimento político do governo, de enfraquecimento das pautas do governo. Esse jorrar de dinheiro vai produzir um número positivo, só um, que é o cálculo do PIB. No cálculo do PIB, na fórmula do cálculo do PIB, uma das variáveis é a letra G. A letra G é o gasto do governo, ou seja, em outras palavras, o gasto do governo ele é computado para o cálculo do PIB, mesmo que ele seja depois fruto de endividamento, ou seja, fruto até de crescimento da base monetária, inflação, portanto. Então, quando o governo ele aumenta o gasto, ele consegue produzir de forma artificial uma alta nesta variável que compõe o cálculo do PIB. E, portanto, o PIB reage. Só que esta é uma medida de curto prazo, essa é uma medida de dias contados, uma medida que todos nós sabemos que não vai produzir um resultado de longo prazo para a economia brasileira. Vai fazer um pequeno spike, né, um pequeno aumento no PIB, mas vai chegar a hora de pagar a conta destes investimentos, destes gastos, desse despilfarro, seria a palavra em espanhol. Cortando um pouquinho aí o sinal do Gomes, vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Mas ele falava, Luiz Felipe, dessa questão do voo de galinha, né? A gente já ouviu falar isso muitas vezes no Brasil. Você injeta um dinheiro ali para tentar ter um resultado de curto prazo, esse dinheiro uma hora acaba e aí a realidade bate na porta das pessoas. E aí isso nos traz até ao assunto que foi foco do Magna Carta da semana passada. Temos aí a ilustração com a seguinte pergunta: vai ter Lula versus Bolsonaro em 2026? E aqui a gente vê duas grandes indefinições, né? Não é apenas o Bolsonaro, que é uma incógnita por conta da sua inelegibilidade, tem toda essa questão jurídica envolvida, mas também o Lula cada vez mais vira um grande ponto de interrogação por conta dessa fraqueza do governo, dessa falta de popularidade. Você consegue já enxergar, temos aí, na verdade, menos, né, de 2 anos. A gente tem, para definir os candidatos, né, começo ali de 26, a coisa precisa estar bem alinhada. Qual a previsão aí, então, do analista político Luiz Felipe para as eleições de 26? Não, eu acredito, primeiro, eu já mencionei aqui, não vejo nenhuma base jurídica para tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Não existe nenhuma lei que ele violou, não criou uma situação diplomática errada, não contaminou a economia, não acabou com as independências dos poderes, não fez nada desse gênero, não planejou golpe nenhum. Então, não vejo nada que possa criminalizá-lo. De fato, o que tem sido, que ocorreu contra ele foi uma perseguição política exatamente pela popularidade dele, que é legítima e que no jogo político isso é ruim, especialmente para o sistema que não quer mudar, né? Que tem uma base aí de corrupção e socialismo. Então, esse sistema quer tirar ele fora do baralho. Eu acho que ainda há a possibilidade de reverter isso. Ele tem mais chance de ser elegível. É mesmo? Na minha opinião, ele tem mais chance de ser elegível do que o atual presidente, porque, na minha opinião, esse desgaste político, econômico, ele vai ser intenso esse ano. E vai ser ao ponto de insustentabilidade e até mesmo essa ideia do impeachment. Eu entendo que politicamente pode algum grupo não querer, pode ser que o timing não esteja ali, se for comparar com o impeachment da Dilma, o tempo que levou e tudo mais. Mas vai estar um governo insustentável. Ele já está insustentável. Qual o grande termômetro aqui? O Centrão pulando fora dos ministérios. Esse é o grande termômetro. Uma vez que mas pular fora não é o que a gente está vendo aqui, é entregar os cargos mesmo. Entregar os cargos mesmo. Falar, não quero mais o ministério. Não quero mais esse ministério, fica tudo com o PT e vocês se virem com isso aí. E aí eles passam a ser uma parte, não da oposição, mas ele fica uma parte aliciável a um movimento possivelmente de impeachment, porque a crise, não só política, mas agora econômica, no qual eles ainda vão ter a caneta, vai ser intensa. Aí você imagina esse governo com a caneta na mão em 2026, em um momento pré-eleitoral.
gravíssimo. Fora que, certamente, até lá, vários ministros que possam até estar comandando o TSE ou fazem parte de interferência no TSE vão estar sendo indiciados criminalmente, internacionalmente. Então você veja a precariedade de sustentar esse cenário indo para frente. Então eu vejo que esse governo tem mais chance de cair do que da inelegibilidade do presidente Bolsonaro tem de se sustentar até 2026. Essa é a minha previsão pessoal. Só queria voltar num ponto aqui que o Ricardo não terminou de fazer, só para resumir. De fato, o que está gerando a impopularidade não é a falta de subsídios, que é o que a gente está vendo ali. Qual é o plano do governo agora para tentar recuperar a popularidade? Uma série de subsídios, uma série de ações governamentais, mais gasto governamental. Projetos sociais. Não é falta disso que está gerando impopularidade. É a falta de você ter inflação baixa, real inflação baixa. A inflação está alta por causa dos gastos do governo. É isso que está gerando impopularidade. Está botando mais gasolina no fogo. Hein? Mais gasolina no fogo. E contra isso, o governo não tem nenhum plano, nenhuma medida. Então, todo mundo está prevendo. Vai ser medidas heterodoxas para segurar com a barriga, queimar a reserva internacional, queimar dólar para manter o dólar mais baixo e fazer toda sorte de interferência populista daqui até 2026, achando que a inflação não é o problema e vai ser o problema. Ou combater a inflação, o que é pior, combater a inflação da maneira heterodoxa. E olha, nós já tentamos combater a inflação de maneira heterodoxa várias vezes. Lembra do plano cruzado, cruzado 1, cruzado 2, toda aquela, ou até do próprio plano do Collor, que travava o consumo, tirou a poupança de todo mundo para que ninguém possa gastar mais. Então teve um choque de consumo gravíssimo. Foi outra crise. Se você não contém a parte fiscal, a inflação volta. Ela volta galopante, e isso é que está afetando a popularidade do Lula. Então, por isso, eu não vejo essa mudança de curso, e se mudarem de curso, não vejo tempo para executarem nessa mudança de curso, para de fato ter um efeito positivo na popularidade do Lula, porque de fato demora não só para votar, demora alguns meses, mas para você ver esses efeitos na economia, demora mais no mínimo 6 meses. Então você vê um problema grave aí no qual o governo tem que lidar. Então essa aqui é a minha previsão. Eu acho que o governo é mais insustentável do que a questão de inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Quero voltar com o Gomes, então, agora sim, com o sinal restabelecido. Tá certíssimo o Luiz Felipe, né? Eu estava falando, a fila do supermercado é que dói no bolso das pessoas. E o Brasil, Lula vai insistir com o que já deu errado no governo Dilma, com o que já dá errado em todo lugar, que é tentar controlar os preços de maneira artificial. A única coisa que ele vai conseguir aumentar é o gasto do governo. Como o gasto do governo é computado no cálculo do PIB, o PIB pode até reagir, mas esta reação do PIB não se reflete em poder de compra das pessoas, da população. E, ao fim e ao cabo, it's the economy, né? Stupid. É o dinheiro no bolso, né? Aliás, essa é uma das grandes causas desse afastamento do centrão do governo Lula, e é curioso, eu quase diria que a primeira parte do programa está conectada com o que nós estamos falando agora, Renato, porque o judiciário cada vez mais está governando o país, o Supremo Tribunal Federal cada vez mais governa o país. Isso também é porque a sensação é de que não há ninguém governando o país. O governo Lula é um desgoverno, é um não governo, é um a-governo. Não há comando, não há uma lógica, não tem... São medidas pontuais, insuficientes, fracassadas. Não existe uma visão econômica para o Brasil. Quando existe, é equivocada. Então, o Lula abdicou de tentar governar o Brasil. Parece que ele está... como eu estou contando os dias. Hoje, se não me engano, faltam 1 ano e 10 meses para terminar o governo Lula. 1 ano, 9 meses e 28 dias para terminar o governo Lula. Parece que o Lula está contando com isso também, empurrando com a barriga, acomodando os parceiros políticos no governo, do seu partido, ao descontentamento da sua mais ampla base, e é um governo que caminha para... O Luiz Felipe diz, já terminou o governo Lula. O
governo Lula acabou. A gente vai contar o tempo sobrevivendo, né? Agora, o impacto econômico no Brasil vai demorar para ser saneado. Quando o Fernando Henrique Cardoso, com o Itamar Franco fazem o Plano Real para controlar a inflação, o Brasil sai de uma carga tributária de 27% do PIB para uma carga tributária de 38% do PIB aproximadamente. Significa que custou 11% do PIB brasileiro ao ano para tapar o buraco fiscal que antes era coberto com inflação. O que o PT está fazendo é produzir inflação que lá na frente nós teremos que pagar. Só que hoje a carga tributária brasileira já é quase 40% do PIB. Não tem espaço para voltar, para crescer mais 10%. Então, esse descontrole de gasto, o problema é fiscal, é o descontrole de gasto do governo. Portanto, a ideia de Lula de cobrir inflação com mais gasto, ela simplesmente está postergando um problema maior, está jogando a inflação mais para frente. Isso vai custar muito, muito caro para o Brasil terminar os impactos econômicos negativos do governo Lula 3 e, bem dizer, desses 5 governos petistas dos últimos 6 que o Brasil teve. Pois é, e falando ainda sobre o cenário 2026, chamou a atenção na semana passada o encontro entre Lula e o governador Tarcísio, aqui de São Paulo. Eles participaram de um evento de lançamento do edital para a construção de um túnel entre Santos e Guarujá. Vamos dar uma olhadinha aí num trecho desse encontro no palanque do evento. E o presidente falava antes desse evento comigo sobre a preocupação dele com as palafitas. E disse, vamos trabalhar em parceria para resolver esse problema. Eu disse, presidente, conta comigo que nós vamos trabalhar em parceria. Presidente, eu quero agradecer ao senhor, porque desde o início a gente teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou esse túnel com prioridade. Eu me lembro que ano passado nós fomos assinar a liberação de recursos do BNDES para as nossas obras. E a primeira pergunta que o senhor fez, como é que está o túnel, Tarcísio? Eu digo, presidente, se o senhor quiser, a gente vai construir para lançar esse túnel em fevereiro, que é o mês de aniversário do Porto de Santos. E você disse, então vamos fazer isso. E nós voltamos recentemente lá, e eu me lembro do que o senhor falou. Não está na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, atendendo o cidadão. Tá aí um certo afago ali do Tarcísio ao Lula e ele retribuiu. Vamos ver o que disse o Lula. Quero cumprimentar o Tarcísio e dizer, Tarcísio, que você está fazendo história nessas parcerias que nós estamos construindo. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo. Pode ficar certo. Porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Ora, o que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado. É atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Esse é o nosso lado. E esse é o nosso compromisso. Ô, Bauer, vamos lá. Isso daí é uma civilidade ali de quem está preocupado com o cidadão e que precisa fazer as coisas andarem. É algo já pensando no ano que vem, para ser alguém permitido, né, por todo esse sistema que a gente fala tanto aqui nos programas, e o Jean Turco chegou a comentar, talvez fosse o nome escolhido pelo sistema aí para fazer essa sucessão, ou não tem nada a ver? É tudo teoria da conspiração? Eu acho que é os dois. Acho que é os dois. Eu acho que tem uma coisa que é positiva, pode parecer ingênuo, mas acho que não é. Está se fazendo um túnel que a gente espera há 100 anos que seja feito no estado de São Paulo e no Brasil, no maior porto do país, 100 anos esperando que isso aconteça. Conseguiram aprovar o recurso e vão abrir um edital daqui a alguns meses. Então, por mais horroroso que seja o nosso sistema político, por mais demagógico, mais porcaria, mais incompetente, o que está se fazendo ali é quase uma obviedade. Assim, ainda bem que estamos aqui, conseguimos tocar isso aqui, fazer isso aqui funcionar. Então, acho que é um certo grau de civilidade. Acredito que exista ali isso ali. Mas, considerando os personagens, principalmente a presidente Lula, eu acho que o mais importante que tem aí é o seguinte, eu vou fazer um exercício aqui que a gente fez alguns meses atrás, quando do atentado do presidente Trump. Eu falei aqui nesse nosso grupo, eu falei, tomando risco, ele está com a mão na taça.
E aí depois passaram algumas semanas e a Kamala Harris encostou. Eu falei, não é possível que a Kamala Harris vai ser presidente dos Estados Unidos. E depois a coisa meio que ajeitou e acho que nós acertamos, vamos dizer assim, a nossa avaliação com um pouco de inteligência e humildade, a gente acertou. Então vou fazer a mesma coisa agora, com um pouco mais de risco, muito mais risco. Eu acho que isso aí é uma fotografia do que vai acontecer em 2026. Eu acho que, infelizmente, o presidente Bolsonaro não vai conseguir ser candidato. Ele vai tentar até onde for possível, mas vai ter um momento em 26, no primeiro semestre, que vai ter que ter um acerto. Esse acerto vai ser na figura do governador de São Paulo. O governador de São Paulo, ele levaria a herança do bolsonarismo que está inviabilizado e o próprio presidente Lula, acho que tiraria o time de campo e lançaria algum candidato com um perfil aí para perder. E a gente teria aí vamos ser otimista no Brasil, que tem que ser, porque senão a gente pega o avião de ida. A gente teria um governo Tarcísio para reconstruir toda essa confusão que foi construída nos últimos anos, que é aquilo que o Ricardo explicou do ponto de vista econômico, um enorme esforço fiscal e de austeridade, de reformas, etc., que só podem acontecer com o Centrão, e esse Centrão é composto por quem? Entre eles pelo PSD. Sem PSD você não faz nada no Congresso. Que é do Kassab. Que é justamente o apoio político que o governador de São Paulo, futuro presidente, teria. Então, eu quero crer que isso é um dos cenários mais prováveis e essa fotografia aí que a gente viu agora é o anúncio de que isso pode acontecer. Vamos guardar essa gravação. Olha lá, hein? Quem sabe vira uma cartas na mesa depois. Carta na manga. Carta na manga. Essa fotografia que tem o apoio do Kassab, os dois, né? O Kassab está na base ainda do Lula com certeza. E também compondo o governo de São Paulo. Agora, ô Jean Turco, para isso, voltando aí para você que lançou primeiro esse nome aqui como sendo aí talvez o nome de consenso, né? Teria que ter o aval do presidente Bolsonaro, pelo menos é o que o Tarcísio vem dizendo até o momento, né? Olha, não vou me candidatar, vou aqui para a reeleição, e que ele não trairia, não se colocaria ali à disposição para ser candidato a presidente sem o aval, sem o apoio do Bolsonaro, que continua dizendo que ele é o plano A, o plano B, e que não abre mão de tentar essa disputa no ano que vem. Qual a tua leitura aí? Você acha que não tem chance mesmo, o Bolsonaro vai ter que acabar cedendo, ou que pode até o Tarcísio, por conta própria, seguir esse caminho? Não sei se precisa deste apoio de Bolsonaro. É óbvio que seria bom o apoio de qualquer um, ainda mais de Bolsonaro, que tem muitos seguidores, muitas pessoas que votam como ele indica, mesmo se não é tão forte como parece. Se lembra, por exemplo, das eleições de São Paulo. Eu acho que precisa mais do apoio de alguma outra pessoa aí. Vejam, além do Kassab, que você citou muito bem, qual é o outro elo aí, grande elo, entre Lula e Tarcísio? Alexandre de Moraes. Né? Tarcísio já falou uma vez, né, a famosa frase, não se luta com Alexandre de Moraes, você se junta a ele. Então ele é, atualmente, e acho que vai ser, o candidato do sistema. E o sistema não precisa de Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, enfraquecido agora, muito mais ainda, pelas investigações e pelos recentes desfechos das investigações. Então está numa posição muito enfraquecida, onde, eventualmente, se ele tiver o poder de pedir algo em troca, por um aceno, por um apoio, vai pedir o quê? Vai pedir para salvar algum filho, vai pedir para ser salvo ele, etc., e pouco mais. Né? Então, e repito, o apoio dele, para mim, politicamente, eleitoralmente, não é necessário para um candidato do sistema se eleger. Se o sistema quiser que ele se eleja, ele sim vai se eleger. Né? Agora, veja, qual é, a meu ver, uma interpretação, assim, olhando o quadro maior, né? Eu diria que, assim, Lula e o PT se meteram nessa situação também por culpa deles mesmos, né? Eles não têm alternativas porque, de novo, o ministro da Economia se suicidou, destruindo a economia, etc. Flávio Dino, que era outro possível presidenciável, foi para o STF, etc. Lula está velho. A figura carismática dele faz com que dificilmente possam surgir herdeiros dentro do PT. Então, na verdade, o PT é vítima de si mesmo. O PT tinha tudo para governar fácil, para andar de braçada fácil. Qualquer um queria herdar uma situação
como essa, uma situação do ponto de vista econômico mais ou menos ajeitada, por quanto fosse possível com a pandemia, pelo governo precedente, uma situação na qual você tem um líder carismático que volta ao poder, amado pela população, com uma reviravolta incrível, saindo da prisão, etc. e tal, com apoio do judiciário, das cortes mais importantes, o apoio da mídia, o apoio inclusive do agronegócio. Então, assim, eles realmente se suicidaram. Não foi ninguém que está destruindo este governo por fora, não foi mérito de ninguém, foi mérito dele mesmo, de Lula, talvez Janja e alguns outros. Por quê? Essencialmente. Porque não sabem operar, gerenciar minimamente a economia. O que é que está destruindo eles, né? Algumas imagens, alguns casos de gastos no exterior, etc., que irritam a população justamente, mas que olhando depois no grosso é pouca coisa, minúcia, especialmente a questão da inflação, os impostos, o déficit, a incapacidade de cortar, etc. Então, o que quer dizer? Por quanto realmente tenha pessoas que não acreditam nas medidas socialistas, etc. e tal, mas tem pessoas convencidas mesmo ali dentro. Tem pessoas que não conseguem fazer de forma diferente. O PT, vale lembrar, é um partido trabalhista, extremista, marxista, do Foro de São Paulo. Não é um partido de esquerda moderado, progressista, social-democrata, como existe no mundo inteiro, como é, por exemplo, o PSDB. O PSDB e a família dos partidos sociais-democratas no mundo inteiro são partidos socialistas democráticos. Os outros são só socialistas, portanto autoritários, não democráticos. Então essa turma aí, no mundo inteiro, não aprendeu a gerenciar a economia, ou seja, não quis internalizar alguns ensinamentos básicos, que você tem que deixar a economia operar tendencialmente sozinha. E aí o que eles fazem, pontualmente? Tomam o poder, com furor de popolo, etc., com grandes promessas lindas, idealistas, etc., mas depois matam a galinha dos ovos de ouro cada vez. Só não aconteceu quando nos 2 primeiros governos Lula teve essa bonança, este vento positivo do crescimento mundial. Então eles não têm o que reclamar, eles têm que ficar bravos com eles mesmos. Agora, última coisa, nós agora estamos reclamando sobre a tal de polarização, e realmente tem seus lados negativos, vários, né? Mas, atenção, se este for o cenário que se configura em 2026, né? PT, Centrão e direita permitida, e STF, e a máquina, e o sistema, e Brasília junta com Tarcísio, etc., se preparem, porque se nós estamos reclamando da polarização, esperem para ver o que é, ao contrário, a elite política unida. Unida, adivinhem em prol do quê? Adivinhem contra o quê? Eu diria, para responder aquela questão ali, será que temos que celebrar essa harmonia entre Lula e Tarcísio? É um país normal, sim. Né? Quem sabe realmente estivessem ali pensando o povo, etc. Tal. Mas ninguém nasceu ontem. Estão se autoelogiando, convergindo, para o quê? Quais são os objetivos? Obviamente, nós temos mais motivos para pensar mal do que motivos para pensar bem. Vou passar essa pergunta para o Gomes, então, essa batata quente, ele que fez um episódio do Magna Carta na semana passada sobre isso, como é que acompanhou esse evento e o que esperar, então, do ano que vem nessa disputa presidencial. Tarcísio tem um dever com o eleitor de São Paulo, vai cumprir, precisa do governo federal. Infelizmente, o sistema brasileiro concentra recurso e poder na União, os estados todos precisam, para poder se sustentar e entregar obras, fazer investimento, precisam, de certa forma, do governo federal. Então, não me preocupa muito. Ninguém acha que há uma aproximação política, ou pelo menos eu não acho que haja uma aproximação política entre Lula e Tarcísio. Eu acho que sim, Tarcísio está se apresentando como o candidato do que gostei das palavras do Jean Turco, eu tenho usado a mesma expressão, da direita permitida. Uma direita que não se contrapõe ao sistema de forma tão dura a ponto de ser destruída pelo sistema. Eu, pessoalmente, não acredito na reversão das duas inelegibilidades de Bolsonaro. Não vejo nenhum sinal no Supremo, no Congresso, da maioria no Congresso, talvez
né? Não tenho informação de dentro, mas não vejo nenhum sinal no Supremo, no TSE, na Presidência da República, no acordão que reina no Brasil hoje, de fazer um gesto para Bolsonaro participar da eleição em 2026. Pelo contrário, vejo um círculo cada vez se fechando mais em torno de Bolsonaro. Agora, Bolsonaro resiste, segue resistindo, sou o único candidato da direita, e a grande questão é se ele faz isso como retórica ou se ele de fato insistirá nisso. E o que o nosso episódio do Magna Carta dessa semana analisa é, afinal de contas, até quando é possível manter essa incerteza sobre qual candidatura vai ser a candidatura do campo da direita, do centro-direita, da centro-direita, enfim, para enfrentar o continuismo petista. O próprio Lula é uma incógnita, se concorre. Hoje tudo indica que não, né? Parece que não gostaria de terminar sua carreira com uma derrota eleitoral, mas o PT também não tem um nome. Talvez até essa indicação de Gleisi Hoffmann para a Casa Civil seja uma minuta, um rascunho de um teste, de um tubo de ensaio para ver como ela se sairia como a candidata do PT à presidência da República. Pode estar aí a candidata para perder, como foi Haddad, o candidato para perder em 2018. O ponto é, em algum momento, Bolsonaro vai ter que reconhecer a sua citação de inelegível, ou ele ficará alijado das conversações para estabelecer a candidatura que me parece óbvia de Tarcísio. Tarcísio já desponta, né? Haveria outros governadores, se falou em Caiado, Ratinho Júnior, até Zema, mas Tarcísio obviamente tem um tamanho diferente, tá? E parece o nome que do centro para a direita todo mundo quer. Em outras palavras, o PT vai tão mal que até o sistema diz assim, olha, não dá para ter outro governo de esquerda desse ritmo aí, desse jeito. Não vai dar. Então olha para a direita e diz assim, olha, quem aqui é possível que pare de pé? Se Tarcísio saísse à rua dizendo vou mandar empichar Alexandre de Moraes, vou para a guerra contra o Supremo, logo estaria inelegível da mesma maneira. Então, é uma questão de realpolitik, de política real, de quem são os candidatos que estão disponíveis. Eu sei que o que eu estou dizendo vai incomodar muitos apoiadores de Bolsonaro, mas a realidade é que eu não vejo qualquer reversão dessas inelegibilidades de Bolsonaro e acho que é hora de se falar em alternativas. Bolsonaro gostaria de ter alguém de dentro da própria família? Pode ser, mas terá que fazer essa discussão. Terá que vir para a mesa política e dizer, eu quero que o sucessor seja Michele ou Eduardo, ou, enfim, vai ter que abrir o assunto sucessão da liderança de Bolsonaro para a eleição de 2026. Este é o tema político de 2025. Quem serão os candidatos em 2026? Muito bem, então fazendo essa análise aqui no início de março de 25, esse é o cenário que a gente tem. Lembrando que se o Tarcísio quiser mesmo concorrer, ele teria que sair do cargo de governador em março, né, daqui a um ano, para poder concorrer a um outro cargo. Se ele for para a reeleição, ele pode continuar governador. Então, Bolsonaro teria que se decidir também em relação a isso, caso não consiga reverter a situação também nessa época. E também não podemos deixar de dizer que essa situação toda internacional, essa pressão vindo de fora, também de alguma forma pode mudar esse cenário também em relação à situação do Bolsonaro para concorrer ou não. A coisa está escalando tanto, a gente não pode descartar que a pressão externa também entre nessa questão, nesse mérito do Bolsonaro elegível ou não. Muito bem, pessoal, quero lembrar mais uma vez aqui a nossa promoção de 50% para o plano Premium da Brasil Paralelo, plano em que você tem acesso a todas as nossas produções, aos filmes do nosso BP Select e também aos cursos do Núcleo de Formação. São mais de 90 cursos disponíveis. Aproveite para pagar metade do preço ou também algum dos outros planos que nós temos disponíveis e torne-se membro da Brasil Paralelo. Você vai ter acesso à nossa primeira ficção, que é Oficina do Diabo, lançado agora no início desse ano. Está um maior sucesso, você ainda não viu, assista, mas para isso tem que se tornar membro da BP, porque é exclusivo na nossa plataforma.
beleza? Hoje, programa um pouco mais curto, segunda-feira de carnaval. Agradeço demais a sua audiência e já deixo marcado o nosso próximo encontro na semana que vem. Muito obrigado e até lá!